Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Eu Juridiquei. Meu nome é Vanessa Paiva, sou advogada familista e tô aqui para dar uma dica, um conselho para sua advocacia, para que você tenha uma advocacia muito mais eficaz, uma advocacia que realmente entrega resultado. Bom, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui seu comentário, dá o seu like, se inscreve no canal. Se quiser me seguir lá no Instagram, @van_andres, lá também ajudo muitos advogados, tiro muitas dúvidas, certo? Quero falar com vocês sobre qual o pedido do seu cliente. Você sabe se o seu cliente de fato tem direito ao que ele quer? Ou se ele está ali querendo algo que é impossível, ou algo que os tribunais já entendem não haver ali a lógica da procedência daquele pedido. Por que eu digo isso? Bom, eu vou falar da minha experiência na minha área e aí você traz aí por analogia para a sua área também de especialização, certo? Dois artigos no Código de Processo Civil a gente tem que saber. Um é o 330 que fala do indeferimento da petição inicial. Então, por exemplo, se aquela parte ela não tiver legitimidade para aquele pedido. Dois, o artigo 332 que fala da improcedência liminar do pedido. Então, quando o pedido, por exemplo, ele for contra um enunciado de súmula do STF ou do STJ. Ou seja, eu tenho que saber qual que é o pedido, eu tenho que saber qual que é o entendimento dos tribunais superiores sobre aquilo para não correr o risco do meu cliente entrar, recolher as custas, assinar o contrato de honorários e eu entregar um resultado, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, entrega de resultado eficaz, eu não entregar um resultado que, olha, na verdade esse pedido não vai dar. Isso daí você tinha que ter visto antes, estudado antes. Para isso que você tem um contato com o cliente, depois você tem uma reunião com o cliente, entende o que ele quer, elabora um relatório, toma as estratégias jurídicas que você pretende já adotar e explica para ele também quais são os riscos. Olha só, vou dar um exemplo aqui bem bacana e quem é da área da família vai entender. Os alimentos, eles não cessam automaticamente quando o menor ele atinge a maioridade, tá? Não cessam automaticamente. Isso todo mundo já sabe, isso é básico, né? Agora, a gente tem que saber também que o que cessa é o poder familiar. Então, aqueles alimentos que antes tinha uma força muito maior, hoje, quando aquele filho atinge a maioridade, tem uma certa condição para que ele continue recebendo alimentos. Qual que é essa condição? Que ele esteja cursando ensino técnico ou superior. Então, tem essas duas condições. Mas olha só, os nossos tribunais, eles têm um entendimento muito mais profundo sobre essa questão. Por quê? Primeiro porque eu já vi pessoas com 30 anos pedindo alimentos, né, ajuda do pai, porque está cursando o mestrado. Olha, é, um caso desses, para mim, não tem lógica. Chegou um caso no escritório também de uma menina, acho que ela tinha 20 ou 21 anos, estava dentro, podia estar recebendo, desde que estivesse cursando aí algum ensino técnico, faculdade, mas não. Ela não estava cursando nada. Ela queria que o pai continuasse pagando para ela assistência técnica, desse uma ajuda de R$ 3.000. A faculdade dela era por cerca de R$ 3.000 também. E aí ela queria um pacote completo. E aí eu perguntei para ela: e você mora com a sua mãe? Não, eu moro com o meu namorado. Não tem lógica. Esse pedido ele não vai ser aceito. Ela não está cursando nada. Ela mora com o namorado. Inclusive, a gente sabe que o casamento é uma das formas de emancipação. Então, quando a pessoa já está ali com a vida dela, não tem lógica. E não há o direito também nesse sentido. Ela decidiu tomar ali o caminho dela, ok, ela assuma então todas as consequências e as responsabilidades, porque é muito legal quando você decide morar sozinha, né? Quando você decide ser a dona da sua vida, mas isso implica necessariamente em consequências. E uma delas é você não vai receber alimentos do seu pai, porque você já é uma mulher que trabalha e você tem condições, inclusive você mora com outra pessoa e você já tem condições de prover seu próprio alimento, seu próprio sustento e se você quiser, inclusive seu curso que você quer concluir, tá bom? Então, eu fui sincera com aquela mulher
aquela moça que me procurou. É claro que eu tomei toda a conduta técnica, chamei ela para reunião, conversei, expliquei e entreguei isso em um relatório para ela. Inclusive, eu baixei várias jurisprudências nesse relatório para ela entender que eu não estava não querendo pegar o caso dela. Até porque o meu público-alvo é mulher. Então, eu atenderia ela com o maior prazer do mundo. Mas eu iria ali fechar com ela um valor de contrato, né? Um honorário pro labore ali. E aí, eu não entregaria para ela um resultado. Isso eu não quero dizer que entrega de resultado é eu ganhar sempre, mas eu sabendo já que não há condições dela ganhar, para que eu vou fazer isso? Resultado, eu consegui a confiança dela, ela ficou muito grata, até indiquei para ela uma outra profissional que é de outra área, tá? Não é da área aqui jurídica. E aí a gente acabou pegando até amizade. Por quê? Porque eu entreguei um bom resultado sem nem ter que entrar no judiciário para ela. Eu não judicializei a questão, eu fui sincera e eu demonstrei para ela que eu sei tanto sobre esse assunto que eu já sabia que não iria passar no caso dela. Juntei várias jurisprudências, como eu disse para você, e se você pesquisar jurisprudências no tribunal aqui de São Paulo, por exemplo, que é o que eu uso como exemplo sempre, porque eu estou em São Paulo, o entendimento desse tribunal é, inclusive, que não pode haver um incentivo ao ócio. Então, muitas vezes, é bem reduzido o valor dos alimentos para esse filho maior. Por quê? Porque ele estuda no período matutino, no período noturno, e ele pode ter um estágio, um emprego de meio período, tá? Então, eu já vi aí filho maior, que faz faculdade e fala que não pode trabalhar à tarde porque faz inglês. E aí, quando pede levantamento do inglês que ele faz, porque nenhum inglês, nenhum curso de inglês, pelo menos que eu conheça aqui, é de segunda a sábado, né? Em horário integral, não é? Normalmente é 1, 2 vezes na semana. E quando faz esse levantamento, constata-se que é 1 vez na semana, 2, que há a possibilidade de jogar para o sábado. E eu acho muito assertiva essa decisão do tribunal, porque eu também sou totalmente contra o ócio, né? Isso não é bom para a relação entre aquele filho e aquele pai, aquele filho e aquela mãe, e o ideal é que a gente acerte esses ponteiros. De jeito nenhum, friso novamente, estou falando que você tem que entregar resultado, que é ganhando ou não, mas eu preciso pelo menos saber se há a probabilidade daquele direito para que eu não engane a minha cliente, porque isso, para mim, na minha opinião e na minha advocacia, não é uma conduta ética, certo? Bom, entrega de resultado, isso faz com que o seu cliente, ele confie em você e toda e qualquer demanda que ele tiver dali por diante é para você que ele vai entregar. Nenhum outro advogado vai conseguir suprir a confiança que você passou para ele, certo? É isso aí. Se essa dica foi bacana, se foi importante, deixa aqui no comentário, certo? Boa advocacia para todos vocês.